Dando continuidade à nossa aula, agora vamos ver situação comunicativa. Quando ela acontece, quem são os seus elementos? Então vamos lá? Situação comunicativa. Considera-se situação comunicativa qualquer conjunto de elementos que intervém no ato de comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o lugar e o momento onde se realiza o ato. Considera-se situação comunicativa quando há a existência desses elementos dentro de uma comunicação. Para ficar mais claro, agora vamos ver a definição de cada elemento que compõe essa situação comunicativa. Os elementos que compõem uma situação comunicativa ou a comunicação são os seguintes: o emissor, o receptor e a mensagem. Chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. O receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. E a mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Ou seja, esses três são os principais elementos da comunicação. O emissor, nesse caso aqui, sou eu, que eu estou emitindo uma mensagem para você que está aí do outro lado da telinha. Nesse caso, você é o receptor. E a mensagem que eu estou querendo te enviar é sobre situação comunicativa. Então, são esses três elementos que nós encontramos na situação comunicativa para que aconteça uma comunicação. Mas, além desses três, temos mais alguns que também será visto agora. Temos o código, que representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. O canal de comunicação, que corresponde ao local ou ao meio onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. O contexto, que também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. O ruído na comunicação, ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, o barulho do local, voz baixa, dentre outros. Agora nós acabamos de ver esses outros elementos que fazem parte da situação comunicativa. O código, ele já está falando, representa os signos que serão utilizados na mensagem. O canal de comunicação é o meio que eu vou utilizar para repassar essa mensagem. No caso, o canal de comunicação que eu estou utilizando para falar com vocês é o YouTube, uma rede social. Contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Nesse caso, o contexto envolve o emissor e o receptor, ou seja, um exemplo prático. Eu sou o emissor, vocês, os receptores, e estamos nesse contexto de estudo de conteúdos para a realização de uma prova. Logo depois, nós podemos ver os ruídos da comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor. Barulho do local, voz baixa, dentre outros. O ruído da comunicação é quando há uma interferência, ou seja, pela forma com que eu estou falando com vocês, se eu não estiver utilizando uma linguagem clara, uma linguagem simples, pode interferir porque vocês não vão entender o assunto do vídeo. Enquanto você está assistindo esse vídeo, pode acontecer interferências na sua internet que vão pausando o vídeo e a minha fala fique cortada. Automaticamente você não vai entender o que eu estou querendo dizer, atrapalhando assim a comunicação entre nós. Por quê? Porque a partir do momento que há uma interferência, é chamado de ruído. E esse ruído atrapalha a minha comunicação e
e, consequentemente, o entendimento de vocês a respeito desses assuntos. Agora, vamos ver alguns exemplos sobre comunicação e vamos tirar desses exemplos os elementos que foram apresentados agora para vocês. Exemplo 1. Ao longo de uma aula, numa escola, um supervisor pede licença para dar um aviso à turma. Irei reler novamente esse exemplo. Ao longo de uma aula, numa escola, um supervisor pede licença para dar um aviso à turma. Agora vamos extrair dessa frase todos os elementos que estão diretamente ligados à situação comunicativa. O primeiro elemento que nós estamos vendo é o lugar. Onde foi que aquela situação comunicativa aconteceu? Dentro de uma sala de aula. O segundo elemento foi o propósito comunicativo. Qual foi o intuito? Foi de dar um aviso à turma. Depois, nós estamos vendo os participantes. Quem são os participantes? Supervisor, professor e alunos. Nesse momento aí dos participantes, nós também podemos perceber que o supervisor, ele foi o emissor da mensagem, ele que chegou para dar um recado à turma, e o professor e os alunos foram os receptores dessa mensagem. E o gênero discursivo escolhido por ele foi o aviso. Ele chegou para dar um aviso à turma. Então aí nós podemos ver os elementos que fazem parte dessa situação comunicativa bem definidos dentro daquela frase. Agora nós vamos para o exemplo 2. Irá aparecer outra frase e vocês vão ter que descobrir quais são os elementos comunicativos que estão presentes dentro da frase. Vocês podem deixar aqui nos comentários e depois conferir durante a explicação. Exemplo 2. Num dado momento, em sala de aula, é proposta a leitura de um livro de literatura infantil. Vamos ler mais uma vez. Num dado momento, em sala de aula, é proposta a leitura de um livro de literatura infantil. Agora que vocês viram um exemplo, vocês já retiraram os elementos da situação comunicativa dessa frase, colocaram aqui embaixo nos comentários e nós vamos conferir se a sua resposta está correta. Os elementos da situação comunicativa foram o lugar, mais uma vez. Qual foi o lugar que aconteceu a situação comunicativa? Na sala de aula. O propósito comunicativo, qual era? Era que os alunos apreciassem a leitura de um livro de literatura infantil. Os participantes eram professor e alunos, que no caso o professor é o emissor da mensagem e os alunos são os receptores que acabaram de receber essa mensagem. E o gênero discursivo escolhido foi o convite. Por quê? Porque os alunos foram convidados a apreciar uma leitura de um livro de literatura infantil. E aí, vocês conseguiram responder de maneira correta? Se sim, parabéns. Se não, não fique desestimulado. Reveja o vídeo, pesquise no Google, pesquise em livros para consolidar o assunto que acabamos de ver.